Empresário rico humilha fazendeiro simples no leilão. O que aconteceu depois vai te emocionar. Quando Josué cruzou a porta daquele salão de leilões, foi como se o tempo tivesse dado uma pausa. Todo mundo virou para olhar. Chapéu de couro puído, camisa de algodão desbotada, botinas com marcas de barro seco. Ricardo Tavares deu uma cotovelada em Marcelo Drummond e soltou, sem se importar se Josué ouvia: "Ô, amigo, acho que tu se enganou de lugar. Aqui não é entrada franca não, viu? Só para sentar e assistir já sai uma nota." Marcelo deu aquela risadinha de quem acha que está no controle de tudo. Mas eles não tinham a menor ideia de quem acabava de pisar naquele recinto. E olha, em poucos minutos aqueles sorrisinhos iam desaparecer de um jeito que jamais esqueceriam. O Hotel Mirante das Águas, ali no coração de Campinas, nunca tinha recebido um leilão tão aguardado. A Fazenda Boa Esperança, 480 hectares de terra preta e fértil espalhados pela região rural da cidade, finalmente ia a martelo depois de quase 2 décadas presas em briga judicial. Empresários, gente do mercado financeiro, investidores imobiliários de pelo menos 4 estados diferentes estavam ali, lotando cada cantinho do salão principal. Josué empurrou aquela porta de vidro fumê e entrou. O silêncio foi instantâneo, mas durou só uns 3 segundos. Não era desprezo de cara, era mais uma surpresa genuína. Aquele homem beirando 65 anos, pele marcada por décadas de sol, chapéu de couro na cabeça e botinas que tinham pisado em terra vermelha naquela mesma manhã, simplesmente não combinava com aquele cenário todo arrumadinho. Ricardo Tavares ajeitou o relógio suíço no pulso e deu outra cotovelada em Marcelo. "Interessante isso aí, hein, Marcelo?", murmurou, arqueando a sobrancelha. Alguns olhares curiosos se viraram para a dupla. Josué seguiu direto para a recepção, como se aquela atmosfera carregada não significasse absolutamente nada para ele. A postura dele era ereta, firme. Não tinha pressa, mas também não tinha nem um pingo de hesitação. "Boa tarde, vim pro leilão da Fazenda Boa Esperança", disse ele com aquela voz grave e calma que só quem viveu muito tem. A recepcionista, uma moça de cabelos presos num coque impecável, blazer cinza chumbo, piscou 2 vezes antes de conseguir responder: "Sim, senhor. O senhor já está cadastrado." "Josué Ferreira. Devo estar na lista." Ela deslizou o dedo pela tela do tablet, com a testa franzida. Procurou uma vez. Procurou de novo. Então os olhos dela se arregalaram sutilmente. "Encontrei. Sim, senhor. Seja bem-vindo. Sua mesa é a de número 9. Josué acenou com a cabeça e caminhou para o interior do salão. Ricardo Tavares não tirou os olhos dele nem por um segundo. Aos 45 anos, Ricardo era dono de uma das construtoras mais influentes da região. Prédios corporativos, condomínios fechados de alto padrão, shopping centers, tudo levava sua marca. Do lado dele, Marcelo Drummond, 50 anos bem vividos, comandava um império do agronegócio voltado para a exportação: soja, milho, cana, aquelas monoculturas imensas que transformam a paisagem inteira em tapete verde. Os dois eram sócios em vários empreendimentos, e a Fazenda Boa Esperança era a peça final do quebra-cabeça do maior projeto das carreiras deles, um mega condomínio rural de altíssimo padrão. Chalés premium, clube hípico, campo de golfe, spa, um investimento na casa dos 380 milhões de reais. "Cê acha que ele veio para dar lance de verdade?", Marcelo perguntou, se inclinando para Ricardo. "Impossível. Deve ser algum representante de cooperativa ou só curioso mesmo." "Não tem cara de representante não." Ricardo deu de ombros. "Não importa. Trouxemos munição de sobra para afastar qualquer um que apareça." O salão estava lotado. 46 participantes cadastrados. Mas todo mundo sabia que só uns 5 ou 6 ali dentro tinham capital real para competir de verdade. O resto estava mais por interesse, curiosidade, ou representando grupos menores sem muita força. Josué sentou na mesa 9, bem no centro do salão. Tirou o chapéu devagar e colocou com cuidado sobre a mesa. Os cabelos grisalhos estavam penteados para trás. Ele cruzou as mãos e fixou o olhar no palco, onde em alguns minutos o leiloeiro subiria. Uma garçonete se aproximou oferecendo água e café. Josué aceitou um copo de água com um aceno educado. Na mesa 4, Ricardo e Marcelo trocavam olhares e comentários em voz baixa, mas os olhos deles sempre voltavam para Josué. "Ele tá confiante demais para ser só um curioso", Marcelo comentou. "Confiança não paga lance", Ricardo respondeu, tomando um gole do expresso. "Relaxa. A gente conhece todos os jogadores sérios desse leilão. Ele não é um deles." Mas tinha algo na postura de Josué que incomodava.
Ele não ficava olhando para os lados nervosamente, como os participantes menores costumavam fazer. Não mexia em papelada com ansiedade, não checava o celular a cada minuto. Simplesmente esperava, imóvel, com aquela paciência de quem já esperou coisas muito maiores na vida. Josué não nasceu em berço de ouro. Nasceu em berço de barro vermelho, lá em 1960, interior de São Paulo, região de Sorocaba. O pai dele, seu Antônio Ferreira, era meeiro numa fazenda de algodão. Eram 9 irmãos. Josué era o 5º filho. A casa tinha 2 cômodos, chão de cimento queimado, telhado de eternite, mas tinha dignidade. Seu Antônio acordava todo dia às 4 da madrugada. Voltava só lá para as 8 da noite. Nunca reclamou. Homem se constrói no trabalho honesto, ele dizia. Rico ou pobre, isso é detalhe. Homem de verdade é aquele que deita com a consciência tranquila. Josué aprendeu a trabalhar antes mesmo de saber ler direito. Com 7 anos já ajudava na colheita. Com 11, conseguia identificar a qualidade da fibra do algodão só pelo toque. Meu filho, seu Antônio disse para Josué num dia de 1975, um dia você vai ter sua própria terra. Não vai trabalhar para ninguém. Como, pai? A gente mal tem o que comer. Seu Antônio sorriu. Você vai estudar. Vai aprender. Vai ser esperto. Não precisa nascer com dinheiro. Precisa nascer com cabeça boa. E Josué estudou. De dia, trabalhava. De noite, caminhava 6 quilômetros até a escolinha da cidade. Voltava quase meia-noite. Dormia umas 4 horas. Recomeçava tudo no dia seguinte. Aos 18 anos, Josué teve a primeira grande lição sobre dinheiro de verdade. O dono da fazenda estava vendendo 12 hectares considerados ruins, solo fraco, sem acesso direto para a estrada. Ninguém vai querer aquilo ali, os meeiros comentavam entre si. Mas Josué tinha observado aquela terra durante anos. Viu como a água da chuva escorria. Percebeu que com drenagem e trabalho duro, aquele solo poderia render. Ele procurou o fazendeiro. Seu Josué, você tem 18 anos e quer comprar terra? Com que dinheiro? Eu trabalho 3 anos de graça pro senhor. Em troca, o senhor me passa a terra depois. O fazendeiro fez as contas. Fechado. Josué trabalhou como nunca. E nos poucos momentos de descanso, estudava aquela terra como quem estuda para a prova. 3 anos depois, aos 21, recebeu a escritura. 12 hectares. Seu nome no papel. Seu Antônio chorou naquele dia. Josué passou 6 meses preparando o terreno. Quando colheu pela primeira vez, aquela terra considerada ruim produziu 35% acima da média da região. Vendeu tudo. Comprou mais 6 hectares. Foi assim durante 10 anos. Trabalho, venda, compra. Ele não gastava com bobagem nenhuma. Reinvestia cada centavo na terra. Aos 31 anos, Josué tinha 55 hectares. Foi quando conheceu Dona Mariana, professora na escola municipal, mulher simples mas elegante, inteligente. Ela enxergou em Josué o homem que ele realmente era. Casaram em 1991. Tiveram 2 filhos, Rafael e Júlia. Josué criou os 2 com os mesmos valores que o pai dele tinha passado: trabalho, honestidade, respeito. Os anos passaram. A fazenda cresceu. 100 hectares. 200. Mas Josué manteve o estilo simples. Caminhonete velha, roupa sem marca, chapéu de couro puído. Por que cê não troca esse chapéu, Josué? Um vizinho perguntou certa vez. Foi meu pai quem me deu. Enquanto eu tiver vida, ele fica comigo. Em 2002, algo mudou o jogo completamente. Uma empresa de mineração descobriu uma reserva enorme de calcário embaixo das terras de Josué. Ofereceram sociedade. Josué negociou durante meses. Não aceitou a primeira proposta. Nem a segunda. Contratou advogado. Estudou cada vírgula do contrato. Quando assinou, garantiu royalties generosos e propriedade total da terra. Os royalties começaram a chegar em 2003. Valores significativos. Mas Josué não mudou nada no jeito de viver. Continuou acordando cedo. Continuou trabalhando. Continuou usando o mesmo chapéu. A diferença é que agora ele investia em outras áreas também, ações de cooperativas agrícolas, fundos imobiliários rurais, sempre sólido, sempre pensando no longo prazo. Mariana administrava parte dos investimentos. Estamos construindo um legado, ela dizia.
Rafael se formou em engenharia agronômica. Júlia em medicina veterinária. Os dois voltaram para trabalhar nas terras da família. Em 2018, Josué já tinha acumulado um patrimônio considerável. Mas para quem olhasse de fora, ele era só mais um fazendeiro simples de chapéu de couro. E a fazenda Boa Esperança? Essa tinha um significado especial. Aquela terra pertenceu ao avô de Josué, vendida por pura necessidade lá em 1962. Seu pai, Antônio Ferreira, trabalhou lá quando era jovem. Foi onde ele conheceu Dona Carmen, onde construíram os primeiros sonhos. Seu Antônio faleceu em 2012, aos 86 anos. Antes de partir, segurou a mão de Josué. Se um dia você puder, traz a Boa Esperança de volta para a família. Era a terra mais bonita que eu já vi na vida. Josué prometeu. E ele sempre cumpria suas promessas. Quando soube que a fazenda ia a leilão, não pensou duas vezes. Juntou recursos, organizou garantias bancárias, preparou tudo nos mínimos detalhes. Entrou naquele salão pronto pro que viesse. Porque aquilo ali não era só um leilão. Era honrar a memória do pai. E você, que está assistindo isso agora, de onde você está nos acompanhando? Comenta aí. Era provar que um garoto pobre podia sim recuperar a terra que a família dele perdeu um dia. E ninguém naquele salão ia impedir isso. Ricardo Tavares e Marcelo Drummond não nasceram ricos, mas adoravam que todo mundo achasse que sim. Ricardo cresceu numa família de classe média lá em São Paulo. Pai funcionário público, mãe professora aposentada, apartamento de 3 quartos na Zona Norte. Estudou em escola estadual, entrou na engenharia civil com bolsa parcial, se formou com notas na média. O que Ricardo tinha de especial não era genialidade técnica, era ambição pura. Logo no primeiro emprego, ele sacou uma coisa. Os engenheiros mais competentes não eram os que subiam de cargo. Quem subia era quem impressionava cliente, quem vendia ilusão. E Ricardo aprendeu a vender muito bem. Aos 29 anos, abriu a própria construtora. Pequenininha, mas ele tinha um dom nato para convencer investidor. O primeiro grande projeto foi um condomínio em Jundiaí. Apartamentos pequenos, acabamento simples, mas fachada bonita e nome pomposo, Residencial Versailles Garden. As pessoas compram aparência, ele dizia. Não importa se o apartamento tem 48 metros quadrados. Importa se o portão parece caro. Deu certo. Em 10 anos, a Tavares Incorporações era conhecida em toda a região metropolitana. Foi quando ele conheceu Marcelo Drummond, em 2014. Marcelo tinha uma trajetória parecida. Filho de pequeno produtor de milho, estudou agronomia, começou como técnico em cooperativa agrícola. Mas Marcelo percebeu logo que o dinheiro de verdade não estava em produzir melhor, estava em produzir em escala gigantesca. Aos 36 anos, começou a comprar terras de pequenos produtores endividados. Pagava valores justos, mas sempre no momento certo, quando o produtor estava desesperado. Em 5 anos, Marcelo controlava mais de 2.200 hectares. Monocultura de soja para exportação. Agricultura é matemática, ele dizia. Não é romantismo. Quando Ricardo e Marcelo se conheceram, foi química instantânea de oportunidade. Imagina, Ricardo disse, se a gente combinar desenvolvimento urbano com terras rurais. Condomínios rurais de luxo, Marcelo completou. Nasceu a sociedade. O primeiro projeto foi no interior paulista. 60 lotes. Venderam tudo em 9 meses. Lucro de 38 milhões. Ricardo comprou cobertura em Moema. Marcelo, mansão em condomínio fechado em Valinhos. Os anos seguintes foram uma escalada meteórica. Mais projetos, mais lucro, mais status. Ricardo frequentava os lugares certos. Jantares em restaurantes estrelados, viagens para Dubai, relógio suíço no pulso, ternos italianos, carro alemão. Marcelo seguiu caminho parecido. Cavalos de raça, helicóptero particular, clubes exclusivos. Eles não eram os mais ricos do país, mas eram ricos o suficiente. E, mais importante, pareciam muito mais ricos do que realmente eram. As pessoas investem em quem parece vencedor, Ricardo explicava. Mas tinha um problema. Os projetos menores não empolgavam mais. Queriam algo grande, definitivo. Foi quando descobriram a fazenda Boa Esperança. 480 hectares em localização privilegiada, presa em disputa judicial há anos, e a leilão por preço potencialmente muito abaixo do mercado. Esse é o nosso projeto, Ricardo disse. 220 lotes premium, clube completo, campo de golfe, ele ponto.
Marcelo fez as contas. 320 milhões em vendas. 190 de lucro líquido. 95 milhões cada. Passaram 2 anos planejando. Reuniões com investidores, linhas de crédito pré-aprovadas, marketing antecipado, tudo pronto. Só faltava arrematar a fazenda. E ninguém ali representava a ameaça real. Conheciam todos os participantes cadastrados. Vai ser tranquilo, Marcelo disse na véspera. 22 milhões deve fechar. Trouxemos margem até 27. Ricardo brindou. Amanhã a gente muda de patamar. Era isso que movia eles. Não era amor pela terra. Não era paixão por construir. Era o desejo de estar sempre um degrau acima, de ter mais, de parecer maior. E quando Josué entrou naquele salão com chapéu de couro e botinas empoeiradas, Ricardo e Marcelo não viram uma ameaça. Viram uma aberração. Eles não enxergaram em Josué o que ele realmente era. Enxergaram apenas o que ele parecia. E essa seria a maior falha deles. Porque enquanto Ricardo e Marcelo gastavam energia construindo aparências, Josué tinha passado décadas construindo fundações. E fundações sólidas não tremem. Às 15h em ponto, o leiloeiro Ronaldo Campos subiu ao palco. 64 anos, voz potente, postura impecável, uma lenda nos leilões rurais do estado. Ele ajustou o microfone e sorriu para a plateia lotada. Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao leilão da Fazenda Boa Esperança. 480 hectares que dispensam apresentações. Terra de primeira qualidade, nascentes preservadas, localização privilegiada. Vamos começar com um lance mínimo de 7.500.000 reais. Um murmúrio percorreu o salão. Era um valor inicial agressivo, mas esperado. Ricardo Tavares ergueu a plaqueta imediatamente. 7.500.000. 2 segundos depois, uma empresária na mesa 18. 8 milhões. Marcelo Drummond. 8,5. O leilão começou em ritmo acelerado. Os lances subiam de $500 mil em $500 mil. 9 milhões. 9,5. 10. As vozes se sobrepunham. O leiloeiro conduzia com maestria. A tensão crescia a cada número anunciado. Josué permanecia imóvel na mesa 9. Mãos cruzadas, postura ereta, observando tudo com atenção silenciosa. Ricardo notou. Entre um lance e outro, os olhos dele buscavam o homem de chapéu. Nada ainda. Nenhum movimento. 12 milhões. A voz de um empresário da mesa 5 ecoou alta. 12,5. Ricardo contra-atacou sem hesitar. O ritmo começou a desacelerar. 13 milhões. 13,5. 14. A cada novo patamar, mais participantes desistiam. Plaquetas eram abaixadas. Suspiros de derrota ecoavam discretamente. 15.500.000, a empresária da mesa 18 anunciou, mas já com voz cansada. 16 milhões, Marcelo declarou firme. A empresária balançou a cabeça e cruzou os braços. Fora. 16,5. Mais 2 desistiram. 17 milhões. O empresário da mesa 5 empurrou a cadeira para trás, derrotado. Agora eram apenas 3. Ricardo, Marcelo e um investidor de Santos na mesa 14. 18 milhões, o investidor santista ofereceu, voz tensa, suor na testa. 19 milhões, Ricardo rebateu, frio como gelo. O santista hesitou. Olhou para os assessores. Trocou sussurros rápidos. Balançou a cabeça. Desistiu. Ronaldo Campos ergueu o martelo. Temos 19 milhões de reais. 19 milhões pela Fazenda Boa Esperança. Alguém oferece mais? Silêncio absoluto. Ricardo e Marcelo trocaram um olhar triunfante. Era deles. Finalmente. Anos de planejamento chegando ao ápice. 19 milhões. Primeira vez. Foi quando Josué levantou a plaqueta. O movimento foi simples, quase casual. Mas o impacto no salão foi sísmico. Todos os olhares se voltaram para a mesa 9. 21 milhões, Josué disse, a voz calma cortando o silêncio como lâmina afiada. Ricardo congelou. Marcelo abriu a boca, mas nenhum som saiu por 3 segundos inteiros. O leiloeiro continuou profissional. 21 milhões com o senhor da mesa 9. Alguém oferece mais? Ricardo se recuperou rapidamente, o orgulho ferido impulsionando. 23 milhões. Josué nem piscou. Esperou 3 segundos.
23.500.000. O salão estava eletrizado. Conversas cessaram. Garçonetes pararam no meio do caminho. Celulares começaram a se erguer. Todo mundo alternava o olhar entre a mesa 4 e a mesa 9. Ricardo sentiu o suor se formar na testa. 23,5 já ultrapassava o orçamento confortável, mas não podiam desistir agora. 26 milhões, ele disse, a voz mais dura, pulando estrategicamente para intimidar. Josué olhou diretamente para Ricardo pela primeira vez. Não tinha desafio nos olhos dele. Nem arrogância. Apenas uma certeza tranquila e absoluta. 28 milhões. Um murmúrio coletivo percorreu toda a sala. Pessoas sussurravam intensamente. Alguns pegaram os celulares calculando às pressas. Marcelo se inclinou para Ricardo. Pânico visível. Isso já passou do nosso limite seguro. 29 milhões compromete toda a margem de lucro. Eu sei, Ricardo sibilou entre os dentes. Mas não podemos perder isso agora. 2 anos de trabalho. Investidores esperando. 30 milhões, Marcelo anunciou, tentando manter a voz firme, mas falhando. Josué pegou o copo de água. Tomou um gole tranquilo. Pousou o copo de volta com cuidado deliberado. Cada movimento dele era controle emocional puro. Enquanto Ricardo e Marcelo suavam, ele permanecia sereno. Então ergueu a plaqueta. 32 milhões. Ricardo explodiu. Bateu a mão na mesa com força, o som ecoando pelo salão inteiro. Qual é a sua, cara? Você nem devia estar aqui. O silêncio que se seguiu foi absoluto e constrangedor. Todas as conversas cessaram. Todas as cabeças se viraram. Ronaldo Campos interrompeu imediatamente. Senhor, por favor, mantenha o respeito ou será removido do recinto. Ricardo respirava pesado, mãos tremendo. Percebeu o que tinha feito. Estava parecendo exatamente o que não deveria. Desesperado, descontrolado. Josué virou a cabeça completamente e olhou diretamente para Ricardo. Não tinha raiva ali. Nem provocação. Apenas uma calma profunda, inabalável. Eu tenho todo o direito de estar aqui, Josué disse, voz baixa mas audível no silêncio total. E tenho o dinheiro para estar aqui. O senhor tem. Foi como um soco no estômago. Ricardo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Marcelo puxou Ricardo de volta para a cadeira. Para! Você tá piorando tudo. O leiloeiro retomou. Senhores, vamos continuar com civilidade. 32 milhões com a mesa 9. Alguém oferece mais? Ricardo e Marcelo se entreolharam. Uma conversa silenciosa e desesperada aconteceu naqueles eternos 5 segundos. Os olhos de Marcelo gritavam, chega! Perdemos! Os olhos de Ricardo imploravam, não posso desistir assim. Mas a matemática era cruel. 32 milhões inviabilizava completamente o projeto. Mesmo vendendo todos os lotes pelo preço premium, mal sobraria margem de lucro. 32 milhões. Primeira vez, Ronaldo Campos anunciou, erguendo o martelo lentamente. Ricardo olhou para a própria plaqueta. Os dedos se aproximaram. Pensou em erguer, pensou em dar um lance final. Mas para quê? Para pagar 34 milhões e ter prejuízo? 32 milhões. Segunda vez. As mãos de Ricardo tremiam violentamente. Ele apertou a plaqueta, mas não a ergueu. A derrota tinha gosto amargo, metálico. Marcelo fechou os olhos e suspirou profundamente, todo o corpo relaxando em rendição. 32 milhões. Terceira. E o martelo desceu com força. Vendido. Fazenda Boa Esperança arrematada pelo senhor Josué Ferreira da mesa 9 por 32 milhões de reais. Aplausos eclodiram espontaneamente. Não era protocolo comum, mas aquele não era um leilão comum. Era teatro. Drama. Uma reviravolta digna de aplausos. Josué se levantou devagar. Pegou o chapéu de couro e colocou na cabeça com cuidado. Caminhou até o palco com passos firmes e tranquilos. Cumprimentou o leiloeiro com um aperto de mão respeitoso. Ricardo permaneceu sentado, olhando pro nada. 2 anos de trabalho. Promessas feitas a investidores. Expectativas altíssimas. Tudo desmoronando em 60 minutos. Marcelo se levantou primeiro, colocando a mão no ombro do sócio. Vamos embora, Ricardo. Acabou. Mas Ricardo não se moveu. Algo dentro dele, talvez orgulho ferido,
Talvez genuína curiosidade sobre quem realmente era aquele homem, fez com que finalmente se levantasse. Josué estava descendo do palco, caminhando em direção à saída, quando Ricardo chamou: Senhor Josué. Josué parou e se virou calmamente. Ricardo caminhou até ele. De perto, finalmente viu os detalhes que tinha ignorado antes. As mãos calejadas de décadas de trabalho honesto. Os olhos profundos, carregados de experiência e sabedoria. A postura ereta de quem trabalhou a vida inteira sem jamais curvar a coluna. Como? Ricardo perguntou simplesmente, a voz rouca. Josué estudou o rosto dele por um longo momento. Viu ali não apenas derrota, mas o início de algo raro, humildade forçada. Então respondeu, voz gentil mas firme, 43 anos de trabalho honesto, Senhor. Isso é mais forte que 2 anos de planos. E se virou, saindo pela porta principal do Hotel Mirante das Águas. Ricardo ficou parado ali, no meio do salão que rapidamente se esvaziava enquanto as pessoas começavam a se dispersar, comentando animadamente. E ali, sozinho no centro daquele espaço luxuoso que minutos atrás parecia tão familiar, Ricardo Tavares sentiu algo que não sentia há anos, humildade verdadeira. 3 dias depois do leilão, Ricardo Tavares ainda não conseguia tirar aquela derrota da cabeça. Ele estava no escritório dele, 12º andar de um prédio comercial em Alphaville, olhando pela janela mas sem realmente ver a cidade lá embaixo. Marcelo tinha ligado umas 4 vezes. Investidores, outras 6. Ricardo ignorou todos. A secretária bateu na porta. Senhor Tavares, tem um rapaz aqui que gostaria de falar com o senhor. Não tô recebendo ninguém. Ele disse que é sobre o leilão da fazenda Boa Esperança. Ricardo se virou bruscamente. Quem é? Rafael Ferreira. Diz que é filho de Josué Ferreira. Ricardo hesitou. Parte dele queria mandar embora. Outra parte, a que ainda não entendia o que tinha acontecido, precisava de respostas. Pode deixar entrar. Rafael Ferreira tinha uns 33 anos, alto, pele morena, óculos de grau, camisa social e calça jeans. Aparência simples, mas cuidada. Carregava uma pasta de couro marrom. Senhor Tavares, Rafael cumprimentou, estendendo a mão. Ricardo apertou mecanicamente. O que você quer? Meu pai pediu que eu viesse conversar com o senhor. Por quê? Para esfregar na minha cara. Rafael sorriu, mas era um sorriso gentil. Não. Para explicar. Meu pai acredita que o senhor merece entender. Ricardo apontou para a cadeira em frente à mesa. Rafael sentou e abriu a pasta. Meu pai não é homem de muitas palavras, Rafael começou, mas ele observa muito. No leilão, ele viu algo no senhor. O quê? Desespero. Ambição mal direcionada. Ele já teve isso também quando era jovem. Ricardo cruzou os braços. Então veio aqui me dar lição de moral. Não. Vim para contar uma história. A história de como meu pai construiu o que construiu, porque o senhor claramente não entendeu. Rafael tirou alguns documentos da pasta. Meu pai nasceu em 1960, filho de meeiro. 9 irmãos. Pobreza real, senhor Tavares. Não pobreza romântica. Pobreza de acordar sem ter certeza se ia ter comida no jantar. Ele mostrou uma foto antiga, amarelada. Um menino negro de uns 11 anos, descalço, segurando uma enxada. Esse é ele. Trabalhando desde criança. Mas meu avô Antônio ensinou algo fundamental. Trabalho constrói devagar, mas constrói firme. Ricardo olhou a foto. Algo se mexeu dentro dele. Com 18 anos, Rafael continuou, meu pai fez o primeiro negócio dele. Trabalhou 3 anos de graça em troca de 12 hectares de terra que ninguém queria. Terra ruim, diziam. Mas ele estudou aquela terra, entendeu o solo, fez drenagem, e quando colheu, produziu 35% acima da média. Sorte, Ricardo murmurou. Não. Conhecimento. Meu pai sempre soube que inteligência vale mais que dinheiro. Ele estudava à noite depois de trabalhar o dia inteiro. Matemática, principalmente. Entendia números como ninguém. Rafael mostrou outro documento. Aos 21 anos, ele tinha 12 hectares. Aos 31, 55. Aos 42, 220. Tudo comprado com lucro reinvestido. Nunca empréstimo arriscado. Nunca especulação. Então ele é só um fazendeiro bem-sucedido, Ricardo disse. Isso não explica 32 milhões num leilão. Rafael sorriu.
Aí é que tá. Em 2002, descobriram uma reserva enorme de calcário de alta qualidade na região. Grande parte estava sob as terras do meu pai. Ele colocou um contrato sobre a mesa. Ele negociou royalties com a empresa de mineração. Não aceitou a primeira oferta, nem a segunda. Contratou advogado especializado. E quando assinou, garantiu direitos que a maioria dos proprietários nem sabia que existia. Ricardo pegou o documento e começou a ler. Os olhos se arregalaram. Isso aqui, esses valores. R$ 13.000 por tonelada extraída. E extraem em média 900 toneladas por mês. Faça as contas. Ricardo fez. 11.700.000 por ano. Só de royalties. Há 23 anos. E tem mais, Rafael continuou. Meu pai investiu esse dinheiro. Não gastou. Ações de cooperativas agrícolas, fundos imobiliários rurais, sempre de longo prazo, sempre sólido. Minha mãe, que era professora mas tinha cabeça para números, ajudou a administrar tudo. Ele mostrou extratos bancários. Ricardo viu os números e sentiu o estômago revirar. O patrimônio líquido do meu pai hoje é de aproximadamente R$ 280 milhões. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo se encostou na cadeira, atordoado. Por que ele continua vestindo aquelas roupas? Usando aquele chapéu velho? Porque, Rafael respondeu, ele não precisa provar nada para ninguém. O chapéu foi presente do meu avô. Para ele, vale mais que qualquer relógio suíço. A menção ao relógio fez Ricardo olhar instintivamente pro próprio pulso. R$ 48.000 num acessório. Comprado não por gostar, mas para impressionar. E a fazenda Boa Esperança? Ricardo perguntou. Por que ele quis tanto? Rafael fechou a pasta e respirou fundo. Essa é a parte que meu pai realmente queria que o senhor soubesse. Aquela fazenda pertenceu ao meu bisavô. Foi vendida por necessidade em 1962. Meu avô trabalhou naquela terra. Conheceu minha avó lá. Foi onde a família construiu as primeiras memórias. Ele fez uma pausa. Quando meu avô estava morrendo, em 2012, ele segurou a mão do meu pai e pediu: se um dia você puder, traz a Boa Esperança de volta para a família. Meu pai prometeu. E ele sempre cumpre as promessas dele. Ricardo sentiu algo apertar no peito. Então não era sobre dinheiro. Nunca foi. Pro senhor, aquela fazenda era um projeto de lucro. Pro meu pai, era honrar a memória do pai dele. Era fechar um círculo. Era justiça familiar. Rafael se levantou. Meu pai não tem raiva do senhor, senhor Tavares. Ele só acredita que o senhor está construindo na fundação errada. Aparência não sustenta nada. Ele quis que eu viesse aqui para mostrar isso. Ricardo permaneceu sentado, incapaz de se mover. Uma última coisa, Rafael disse, virando na porta. Meu pai vai transformar a fazenda Boa Esperança num projeto de agricultura familiar. Vai dividir parte da terra em lotes pequenos para produtores locais que não têm recursos. Sem lucro. É o que ele chama de devolver para a terra o que a terra deu para ele. Ele saiu, fechando a porta suavemente. Ricardo ficou sozinho no escritório de luxo dele, cercado por móveis caros, quadros de artistas renomados, troféus de empreendimentos bem-sucedidos. E pela primeira vez na vida adulta, se sentiu pequeno. Não porque tinha menos dinheiro que Josué, mas porque tinha menos propósito, menos raízes, menos substância. Ele construiu uma carreira inteira na aparência. Josué construiu uma vida inteira na essência. E no final, a essência sempre vence. 2 semanas se passaram desde que Rafael visitou o escritório de Ricardo. 2 semanas de noites mal dormidas, de olhar pro teto às 3 da manhã, de questionar cada decisão tomada nos últimos 20 anos. Ricardo Tavares estava sentado na cobertura dele em Moema. Vista panorâmica da cidade, 280 metros quadrados, móveis de design italiano, obra de arte de R$ 75.000 na parede, e ele se sentia vazio. Pegou o celular. Hesitou. Guardou. Pegou de novo. Finalmente digitou: Senhor Josué, aqui é o Ricardo Tavares. Poderia visitar sua fazenda? Gostaria de conversar. A resposta veio em 5 minutos. Pode vir quando quiser. Estarei aqui. No sábado seguinte, Ricardo acordou às 6 da manhã, coisa que não fazia há anos nos fins de semana. Vestiu roupa simples, calça jeans, camisa polo, tênis.
Olhou pro armário cheio de ternos italianos e fechou a porta. A viagem até a fazenda Boa Esperança levou 2 horas. Ricardo dirigiu em silêncio, sem música, apenas pensando. Repassando mentalmente cada palavra que Rafael tinha dito, cada documento que tinha mostrado, cada verdade inconveniente que tinha revelado. Quando chegou na porteira da fazenda, parou o carro e simplesmente olhou. A placa era simples: Fazenda Boa Esperança, Projeto Raízes da Terra. Algo se mexeu no peito dele. Entrou devagar. A estrada de terra estava bem conservada, mas era terra. O carro alemão dele, de R$380 mil, levantava poeira vermelha. Ele sorriu ironicamente. Há um mês, isso teria incomodado. De cada lado da estrada, viu campos sendo trabalhados. Homens e mulheres com enxadas. Crianças pequenas brincando na sombra de árvores. Tratores antigos, mas funcionais. Um cachorro vira-lata correndo livre. Vida. Simples. Honesta. Digna. No centro da propriedade, a casa principal, antiga, colonial, reformada com respeito pela história. Nada de vidro espelhado ou concreto aparente. Apenas madeira, telha e varanda ampla. Josué estava sentado numa cadeira de balanço, tomando café numa caneca esmaltada branca com detalhes azuis. Quando viu o carro de Ricardo, não demonstrou surpresa. Apenas colocou a caneca na mesinha lateral e se levantou. Chegou bem. Foi a saudação simples. Cheguei sim. Obrigado por me receber. Café. Por favor. Josué entrou na casa e voltou com outra caneca. Serviu de uma garrafa térmica antiga. O café era forte, sem açúcar, amargo. Ricardo bebeu e sentiu o gosto verdadeiro. Não era café gourmet de cafeteria chique. Era café de fazenda. Honesto. Sentaram. 1 minuto de silêncio completo. Mas não era silêncio desconfortável. Era silêncio respeitoso. O tipo de silêncio que existe entre 2 homens que não precisam preencher o ar com palavras vazias. Seu filho foi no meu escritório. Ricardo começou finalmente. Eu sei. Eu pedi para ele ir. Por quê? Eu fui grosseiro com o senhor no leilão. Desrespeitoso. Perdi completamente a linha. Josué tomou um gole de café. Porque eu vi algo em você naquele dia. Vi um homem perdido, correndo atrás de algo que nunca vai preencher o vazio que ele sente por dentro. Ricardo sentiu as palavras como golpes certeiros. E o senhor acha que sabe o que eu sinto? Sei. Porque eu já senti, Josué respondeu, virando para encará-lo. Quando eu tinha uns 30 e poucos anos, comecei a ganhar dinheiro de verdade pela primeira vez. A fazenda crescia, os lucros aumentavam, e eu comecei a achar que precisava provar algo. Comprei caminhonete nova, camisa de marca, relógio caro. Ele fez uma pausa, os olhos distantes na memória. Meu pai viu aquilo. Não disse nada por um tempo. Até que um dia ele me chamou, olhou nos meus olhos e perguntou: quem você está tentando impressionar, filho? Eu não soube responder. E ele completou: porque se for você mesmo, tá falhando. E se for os outros, já perdeu. Ricardo engoliu seco. Levei uns 2 anos para entender o que ele quis dizer. Josué continuou. Vendi a caminhonete. Voltei a usar roupa simples. Guardei o relógio. Voltei a ser eu mesmo. E sabe o que aconteceu? Eu dormi melhor. Respirei melhor. Vivi melhor. Mas o senhor tinha dinheiro, Ricardo argumentou fracamente. Podia ter continuado gastando. Podia. Mas não precisava. E essa é a diferença entre ter e precisar ter. Josué apontou pro próprio chapéu de couro pendurado num prego da varanda. Aquele chapéu tem 22 anos. Foi presente do meu pai pouco antes dele morrer. Tá gasto, tem buracos, mas vale mais para mim que qualquer coisa que dinheiro possa comprar. Ricardo olhou pro chapéu. Viu as marcas do tempo, do sol, do suor. E entendeu. O senhor tem filhos? Josué perguntou, mudando o rumo da conversa. Não. Nunca tive tempo. Esposa. Divorciado há 3 anos. Ela disse que eu amava mais o trabalho do que ela. E sabe o pior? Ela estava absolutamente certa. Josué assentiu lentamente, sem julgamento. E agora? O que você ama? A pergunta pegou o Ricardo desprevenido. Ele abriu a boca. Fechou. Pensou. E percebeu, com horror, que não tinha resposta. Eu não sei. Então tá na hora de descobrir,
Josué disse, se levantando. Vem. Quero te mostrar uma coisa. Eles caminharam pela fazenda. Josué explicou o projeto com paixão contida, mas visível. 300 dos 480 hectares divididos em lotes de 5 hectares. 60 famílias. Pequenos produtores que nunca tiveram terra própria. Eles pagam R$ 500 por mês durante 5 anos. Depois, a terra é deles. Com escritura e tudo. Ricardo fez as contas mentalmente. Isso não dá lucro nenhum. Na verdade, o senhor está perdendo dinheiro no papel. Sim. Mas olha ao redor. Olha o que eu estou ganhando. Ricardo olhou. Viu um homem de uns 52 anos plantando feijão com os 2 filhos adolescentes. Viu uma mulher sorrindo enquanto colhia tomate numa horta impecável. Viu um casal de idosos sentado na porta de uma casa simples, apenas observando o próprio pedaço de chão. É a primeira vez que tenho algo meu, um senhor disse quando Josué o apresentou. Trabalhei 42 anos em terra dos outros. Agora, aos 64, tenho minha própria terra. Vou deixar isso para os meus filhos. Ricardo viu as lágrimas nos olhos do homem. E algo dentro dele rachou. Continuaram caminhando. Josué mostrou a escola comunitária que estavam construindo, o posto de saúde pequeno mas funcional, a cooperativa onde os produtores vendiam juntos, conseguindo preços melhores. Isso aqui é um ecossistema, Josué explicou. Não é só terra. É comunidade. É rede. É gente ajudando gente. Voltaram para a varanda no final da tarde. O sol começava a descer, pintando o céu de laranja e rosa. Dona Mariana saiu da casa com um bolo simples de fubá e mais café. Cumprimentou Ricardo com gentileza, mas sem cerimônia. Meu marido disse que você estava vindo. Bem-vindo. Eles comeram bolo em silêncio confortável. Ricardo percebeu que não comia bolo caseiro há anos. Sempre restaurantes sofisticados, pratos autorais, experiências gastronômicas. Mas aquele bolo simples tinha mais gosto que qualquer sobremesa de chefe estrelado. Posso te fazer uma pergunta? Ricardo disse depois de um tempo. No leilão, quando eu te confrontei, quando eu perdi completamente a linha e fui grosseiro, você podia ter me humilhado na frente de todo mundo. Podia ter me esmagado. Por que não fez? Josué pensou por um longo momento antes de responder. Porque a humilhação não ensina nada, Ricardo. Só gera mais raiva, mais ressentimento. E eu não queria sua raiva. Eu queria que você entendesse. E entendimento só vem quando a pessoa está pronta para ouvir. E o senhor acha que eu estou pronto? Você está aqui, não tá? Josué sorriu. Ninguém dirige 2 horas até uma fazenda no interior se não está procurando alguma coisa. A questão é, você sabe o que está procurando? Ricardo olhou para o horizonte. Para os campos. Para as famílias trabalhando. Para a simplicidade digna de tudo aquilo. Acho que estou procurando o que o senhor tem, ele admitiu finalmente, voz embargada. Paz. Propósito. Significado real. Então para de procurar nos lugares errados. Josué disse gentilmente, para de construir para impressionar os outros. Começa a construir para durar gerações. Para de acumular para mostrar. Começa a plantar para colher. Não é rápido. Não é glamouroso. Não vai sair em revista. Mas quando você deitar a cabeça no travesseiro à noite, vai dormir em paz. E essa paz não tem preço. Ricardo sentiu os olhos arderem. Fazia anos que não chorava. Mas ali, naquela varanda simples, sob o céu alaranjado do entardecer, sentiu as primeiras lágrimas. Eu desperdicei tanto tempo, ele sussurrou. Não desperdiçou, Josué corrigiu. Você aprendeu. E agora pode fazer diferente. Você tem o quê? 45 anos. Sim. Eu tinha 49 quando meu pai morreu e eu finalmente entendi tudo isso. Você está 4 anos na frente. Use esse tempo bem. Ricardo ficou até o sol se pôr completamente. Conversaram sobre vida, sobre arrependimentos, sobre segundas chances, sobre o que realmente importa. Quando finalmente se despediu, já era noite. Josué o acompanhou até o carro. Obrigado, Ricardo disse, estendendo a mão. Josué apertou firmemente, mas então puxou Ricardo para um abraço rápido, porém sincero. A porta está sempre aberta. Você volta quando quiser. Ricardo entrou no carro. Olhou pelo retrovisor e viu Josué na varanda, acenando. Chapéu de couro na cabeça, roupa simples,
mas com uma riqueza que Ricardo estava apenas começando a compreender. Durante a viagem de volta, Ricardo não ligou o som. Apenas pensou. Pela primeira vez em 20 anos, pensou realmente sobre quem era, o que queria e o que ia fazer com o resto da vida. E quando chegou em casa, na cobertura vazia de 280 metros quadrados, não se sentiu impressionado pela vista. Sentiu-se sozinho. Mas era um começo. Porque reconhecer o vazio é o primeiro passo para preencher com o que realmente importa. 6 meses depois do leilão, a fazenda Boa Esperança estava irreconhecível. Onde antes só tinha mato e abandono, agora tinha vida. 60 famílias trabalhavam em lotes de 5 hectares cada. Crianças corriam entre as plantações. Mulheres colhiam hortaliças. Homens preparavam a terra para o próximo ciclo. Josué tinha cumprido a promessa que fez ao pai no leito de morte. A fazenda estava de volta à família. Mas, mais que isso, estava cumprindo um propósito maior. Rafael, o filho agrônomo, coordenava tudo. Júlia, a filha veterinária, cuidava dos animais que as famílias começavam a criar. Dona Mariana organizava oficinas de gestão financeira. Não adianta terra se não souber administrar, ela dizia, sempre prática. Era um sábado de manhã quando Josué recebeu uma ligação inesperada. Senhor Josué, é o Ricardo Tavares. Gostaria de falar com o senhor pessoalmente. Posso ir até a fazenda? Pode vir. Estarei aqui. 2 horas depois, Ricardo chegou. Mas não estava sozinho. Trouxe Marcelo Drummond. Os dois desceram do carro. Ricardo parecia mais leve. Marcelo, visivelmente desconfortável. Obrigado por nos receber, Ricardo disse. Josué serviu café para os 3 na varanda. O silêncio inicial foi quebrado por Ricardo. Senhor Josué, vim aqui para agradecer e para mostrar uma coisa. Ele abriu uma pasta e tirou alguns documentos. Depois da nossa última conversa, repensei tudo. Vendi 2 dos meus empreendimentos problemáticos. E com parte desse dinheiro, tô criando um projeto diferente. Josué olhou os papéis. Era um projeto de habitação popular. Apartamentos de qualidade real, não apenas fachada bonita. Preços acessíveis. Estrutura sólida. Não vai dar o lucro que eu estava acostumado, Ricardo admitiu, mas vai deixar um legado que eu posso ter orgulho. Marcelo se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Eu ainda tô processando tudo isso. Não vou mentir. Mas o Ricardo me convenceu a pelo menos vir aqui e ouvir. Josué sorriu. Ninguém muda da noite pro dia. O importante é começar. Eles caminharam pela fazenda. Marcelo viu as famílias trabalhando. Viu a dignidade nos rostos. Viu crianças brincando em terra que agora pertencia aos pais delas. Isso não dá lucro nenhum, Marcelo perguntou, incrédulo. Não em dinheiro, Josué respondeu. Mas dá em algo muito mais valioso, paz de consciência. De volta à varanda, Ricardo respirou fundo. Tem uma coisa que eu queria dizer. No leilão, eu fui grosseiro, desrespeitoso, e eu peço desculpas. Josué colocou a mão no ombro dele. Já tá perdoado. Você não sabia quem eu era. Mas, mais importante, você não sabia quem você mesmo era. Agora tá descobrindo. Marcelo ficou em silêncio por um longo momento. Então falou, voz baixa. Eu passei a vida inteira acumulando terras, transformando pequenas propriedades em grandes monoculturas, achando que isso era sucesso. Ele olhou para os campos ao redor. Mas vendo isso aqui, não sei. Parece que eu estava fazendo tudo errado. Não errado, Josué corrigiu gentilmente. Apenas incompleto. Terra não é só produção. É vida. É comunidade. É raiz. Quando os dois foram embora, já era fim de tarde. Ricardo parou antes de entrar no carro. Senhor Josué, aquele chapéu. Sim. Seu pai deve estar muito orgulhoso do senhor. Josué tocou a aba do chapéu de couro. Eu espero que sim. Tento honrar o que ele me ensinou todos os dias. Ricardo acenou e entrou no carro. Mas antes de partir, abaixou o vidro. Posso trazer minha ex-esposa aqui um dia? Acho que ela gostaria de conhecer o senhor. E quem sabe, recomeçar algumas coisas. Josué sorriu largo. As portas estão sempre abertas. O carro se foi, levantando poeira na estrada de terra. Dona Mariana saiu da casa e abraçou o marido por trás. Você plantou mais uma semente hoje. A gente nunca sabe quais vão brotar, Josué disse.
Mas a gente continua plantando. O sol começou a se pôr sobre a fazenda Boa Esperança. A mesma terra que o avô dele tinha trabalhado. A mesma terra que o pai dele tinha amado. A mesma terra que agora alimentava dezenas de famílias e estava transformando vidas. Josué olhou para o horizonte dourado. Pensou no menino descalço que ele foi. No jovem que trabalhou 3 anos por 12 hectares. No homem que construiu devagar, tijolo por tijolo, uma vida de significado. Não tinha troféus na parede. Não tinha capas de revista. Não tinha reconhecimento público. Mas tinha algo infinitamente mais valioso. Tinha promessas cumpridas. Memórias honradas. Legado construído. E a certeza profunda de que, quando chegasse a hora dele, poderia olhar nos olhos do pai e dizer: consegui. Trouxe a boa esperança de volta. E fiz muito mais com ela do que apenas possuir. A justiça nem sempre é rápida. Nem sempre é barulhenta. Nem sempre vem dos tribunais. Às vezes, a justiça vem silenciosa, vestida de simplicidade, usando um chapéu de couro gasto. E quando chega, transforma não apenas quem a recebe, mas também quem testemunha. Ricardo e Marcelo entraram naquele leilão achando que sabiam o que era vitória. Saíram descobrindo que não sabiam nada. E Josué? Josué apenas fez o que sempre fez. Trabalhou com honestidade. Plantou com paciência. Colheu com gratidão. E compartilhou com generosidade. No final, essa sempre foi a verdadeira riqueza. Às vezes, a verdadeira riqueza não está no que a gente acumula, mas no que a gente devolve para a vida. Josué mostrou que propósito pesa mais que qualquer cheque milionário. E agora eu quero te perguntar, qual é a sua fazenda Boa Esperança? O que você precisa resgatar ou reconstruir na sua história? Se essa reflexão tocou você de alguma forma, deixe o seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir histórias assim. E comenta aí, o que essa história te fez pensar? Que lição você tira disso tudo? Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. A gente se vê no próximo.